A fachada é simples, de estilo colonial, uma arquitetura autêntica do século XVIII, com uma só torre, um frontispício e 5 grandes portas. A igreja, como conhecemos, foi concluída em 1777. Não há vestígios da primeira capela levantada pelas mãos dos negros em 1662. Desde então, ela passou por várias reformas, como conta o Eudeman Cavalcante, que há 12 anos ajuda a cuidar da igreja. Entre o trabalho de limpar, organizar o altar, as vestes usadas nas missas e tocar o sino diariamente, ele reserva um tempo para aprender as histórias que cercam o lugar. Em 1677 começou a construção do primeiro templo aqui em Recife, pelos negros. Foi demolida a primeira paróquia, né, a capela, a segunda capela foi reconstruída e logo em seguida, depois com a chegada de Dom Afonso aqui em Pernambuco, ele, mobilizado pelo culto dos negros, aí foi construído esse templo que hoje existe aqui, pelas mãos do negro e com a ajuda dos holandeses aqui em Recife. Apesar de ter sido criada para quebrar o preconceito sofrido pelo povo negro, eles próprios faziam questão de se dividir durante a celebração da missa. Os considerados mais ricos, donos de terras, assistiam dos púlpitos, que é a parte mais alta do templo. Já os comerciantes, por exemplo, podiam participar da missa na chamada nave, que fica em frente ao altar-mor. Mas os trabalhadores braçais e escravos ainda se mantinham do lado de fora, atrás das colunas da igreja. As irmandades, formadas pelos negros considerados ricos, também tinham direito ao próprio altar, onde podiam realizar missas exclusivas para as suas famílias. São 4 pequenos altares que conservam o estilo rococó, com entalhes perfeitos e resquícios do tom dourado que já esteve presente em toda a igreja. Uma das áreas mais conservadas é a Capela Mor, onde está o nicho com a imagem da padroeira e ainda tem vestígios de ouro. Aqui, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos está ladeada por anjos mulatos e entrega o rosário a São Domingos. Das imagens dos santos negros que deveriam estar na igreja, apenas Santa Efigênia pode ser vista pelos fiéis. As outras estão sob os cuidados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela é apenas uma das razões que fazem da igreja um ícone da arte barroca e patrimônio cultural do país. Aos poucos, as tradições que cercavam a igreja foram mudando. Teve a primeira coroação da Rainha do Maracatu, né, muito antes, que foi aqui dentro do templo. E daí então a igreja não mais permitiu, devido aos atos africanos que ele tinha, o culto africano, né, que aí a igreja não coincidia com a fé cristã e o candomblé. Aí deixou de ser aqui dentro, uma vez que foi na frente da igreja, a coroação da Rainha do Maracatu. E junto com as tradições, o público que a frequenta. Com a chegada de Maurício de Nassau aqui em Recife, assim, a divergência entre negros e brancos foi deixando de existir. Então, foi tornando a igreja popular para todos. Então, todos aí, então, eram portas abertas a cultuarem, tanto negro como branco. Então se uniram todos para cultuar uma só fé. Heloísa frequenta a igreja há mais de 20 anos e reza o Terço das Almas toda segunda-feira. Aqui encontra a paz e o acolhimento que precisa. Do jeito que eu encontro a graça aqui, a fé aqui que todos encontrem. Todas as igrejas Deus existe, mas tem uma que a gente se apega. Eu me apego a esta como que fosse a minha casa. Se eu estou na minha casa rezando pelas almas, eu me vejo dentro desta igreja, porque aqui eu sinto que Deus me toca como que Ele estivesse ali, que eu creio que eu sirvo a um Deus vivo, não a um Deus de barro. E Deus está em todos os lugares, mas aqui eu me sinto uma pessoa coberta pelo manto do meu Senhor Jesus. O terço acontece diariamente, 1 hora antes da missa do meio-dia. Esse horário é um horário assim que é uma forma também de ajudar tantas pessoas que não podem participar das celebrações em suas paróquias durante a semana. Ao contrário do século XVII, quando o padre realizava a celebração em latim e de costas para o público, as missas agora querem conquistar mais devotos. A igreja também ela vai evoluindo também com o tempo, vai acompanhando também a cultura, os costumes e
E eu vejo isso também muito positivo. Erguida pelas mãos dos escravos, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é parte viva da história do Recife. Está de portas abertas para fiéis de todas as raças. Um ditado popular afirma que o cliente tem sempre razão, mas na prática isso nem sempre funciona. E o cliente, quando se sente prejudicado por algum produto ou serviço, às vezes precisa procurar uma ajuda extra para resolver a questão. É aí que entra o Procon. Marcílio recebeu esse mês 2 contas de luz. Ele disse que reclamou junto à concessionária de serviço público, mas não adiantou e por isso decidiu procurar o Procon Recife. Porque eu acho que aqui é o lugar para resolver esses dramas todinhos. Eu não posso pagar uma conta, imagine 2 no mesmo mês. O Procon Recife funciona na rua Carlos Porto Carreiro, no bairro do Derby, e realiza em média 600 atendimentos por mês, com advogados especializados e estagiários. São queixas de consumidores insatisfeitos com produtos e serviços prestados por empresas privadas e também pelo poder público, tais como cobranças indevidas, demora em fila de banco, no atendimento de call center, produtos com defeito. No mês passado, empresas de telefonia lideraram um ranking de reclamações. Além do atendimento na sede, o diretor José Neves, que está à frente do Procon há 4 meses, pretende levar o atendimento ao consumidor para as ruas do Recife. Nós queremos ter um box em cada mercado popular e já estamos fazendo gestão junto à Prefeitura e à Secretaria competente para colocar em cada box dos mercados populares um Procon para orientar o consumidor, orientar e também receber queixas. E também vamos fazer parte, nos 5 compás que o prefeito lançou, né, o Centro Comunitário de Paz, a gente vai ter um Procon em cada centro comunitário do compás, todo ele a gente vai ter. Além do mais, estamos estruturando também, adquirindo um veículo e coisas mais para fazer pesquisa semanal. Ir ao supermercado, 2, 3, 4, 5, tanto do subúrbio, na periferia, como no Recife mesmo, para que a gente atinja a classe A, B, C e D, e publicar semanalmente pesquisa de preço, onde é mais barato. Isso daí é a finalidade maior. O meu sonho, a minha meta é exatamente botar o Procon na rua. O Procon pode multar o fornecedor que desrespeita os direitos do consumidor em até R$2 milhões. Os recursos vão para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, o Fundec. De 30% a 40% das reclamações resultam em processo administrativo e aplicação de multa. Mas antes de chegar a esse ponto, o Procon procura resolver o problema com diálogo. A gente está procurando resolver todas as questões preliminarmente, antes de colocar a reclamação e intimar a parte, certo? Isso tem resolvido, a gente tem procurado diálogo com o fornecedor e eles estão preocupados também em oferecer melhor condição ao consumidor. E, então, eu acho que com isso a gente melhora o atendimento ao consumidor do Recife. Para fazer a reclamação, o consumidor deve apresentar no Procon a carteira de identidade, CPF, e cópias dos documentos referentes à queixa, que, dependendo do caso, pode ser o contrato, a nota fiscal, o recibo, a ordem de serviço, a carta de cobrança, o orçamento, boleto bancário, fatura do cartão de crédito e até propaganda do produto ou do serviço.